Cracolândia. Um funcionário da limpeza urbana disparou jato de água contra um morador de rua que estava deitado na calçada. E ainda a Secretaria de Justiça de São Paulo vai investigar 2 casos de racismo em 2 importantes universidades da capital. Agora, no SPTV. Um vídeo gravado com o celular flagrou um caminhão usado na limpeza das ruas jogando água num morador de rua. A cena foi registrada por um telespectador hoje cedo na região da Cracolândia. Veja na reportagem do Wallace Lara. As imagens foram gravadas por volta das 9 da manhã, quando o telespectador Geraldo Ramos Júnior ia para o trabalho. Nelas aparece um funcionário da empresa Inova, contratada pela Prefeitura de São Paulo para fazer a limpeza pública. Com uma mangueira de alta pressão, ele joga água no morador de rua que estava dormindo na Alameda Cleveland. Mesmo o morador se mexendo, o funcionário continua jogando água e só interrompe quando 2 assistentes sociais da prefeitura pedem para parar. Uma delas parece gravar o flagrante com o celular. Agora à tarde, no mesmo local, encontramos o caminhão de limpeza da prefeitura. Não havia sinal do morador de rua, apenas a Guarda Civil Metropolitana. Eu conversei com alguns assistentes sociais que não quiseram gravar entrevista, mas eles disseram que normalmente a Guarda Civil Metropolitana retira os moradores de rua antes do serviço de limpeza. Outro ponto que chamou a atenção deles foi o fato de não haver a GCM no local. Aqui é comum ter uma viatura como esta, que está agora. A prefeitura disse que exigiu da Inova a demissão do funcionário que jogou água no morador de rua e que multou a empresa em R$ 1.650. Mas a multa, pelo valor, pouco importa. Importa o que é inadmissível é a atitude do funcionário da empresa com esse morador em situação de rua que está ali debilitado, precisando de ajuda, o jato está direcionado para a pessoa, ou seja, uma situação inadmissível, como eu disse, e que a Prefeitura de São Paulo e o Prefeito João Dória não toleram e não permitimos qualquer tipo de atitude como essa. Segundo o secretário, a GCM informou que não estava acompanhando a limpeza, mas que estava na Cracolândia. A empresa Inova diz que o colaborador tomou uma decisão equivocada ao lavar a sujeira que estava ao lado do morador de rua, mas não teve intenção de atingi-lo. O funcionário vai ser demitido. A capital amanheceu hoje limpando os estragos provocados pela chuva de ontem. Nesta segunda-feira, em apenas 3 horas, choveu 18% do esperado para todo o mês de março e uma das consequências foi a queda de árvores. 85 árvores caíram do meio-dia de ontem até as 9 horas da manhã de hoje. É o registro do Corpo de Bombeiros aqui na capital. Hoje fez muito calor de novo. Registro do Corpo de Bombeiros da região metropolitana. A Eliana já está conosco aqui no estúdio. Tudo bem, Eli? Tudo bem, Tramontina. Boa noite para você. Boa noite para vocês também. Pois é, tivemos muita árvore caindo. Hoje não tivemos temporais, né? Ainda não. Mas calor. Exatamente, muito calor. A gente teve uma chuva mais forte por enquanto, só em alguns pontos do norte da Grande São Paulo, nada comparado com ontem, né? Agora, as imagens de satélite mostram pra gente nuvens carregadas no interior rondando a Grande São Paulo. Então, nada impede que nas próximas horas a gente possa ter aí a chuva engrossando em um ponto ou outro. Em relação às temperaturas, a máxima foi de 29,3 graus. Nesse momento, lá na região de Santana, nós temos 24 graus, Tramontina. Alguma mudança para amanhã? Amanhã vai esquentar mais. Olha, o dia começa com névoa, 19 graus, à tarde 33 graus. E aí, a partir da tarde e à noite, voltam as condições para temporais nessa área em laranja onde nós estamos. Tramontina. Até amanhã. Até amanhã. Faltam 10 dias para o fim do prazo da biometria em Guarulhos, a única cidade da região metropolitana onde o cadastramento das digitais é obrigatório para as próximas eleições. 30% dos eleitores ainda não cumpriram o dever. Transporte de ônibus gratuito para tentar agilizar o atendimento. Afinal, o prazo está acabando e não enfrentar fila é quase impossível. Já tem meia hora eu estou aqui esperando. Fazer o que tem que esperar, né? O ônibus leva eleitores do Poupa Tempo do Internacional Shopping até o posto de atendimento do Jardim Cumbica. Fui até o Poupa Tempo, retirei uma senha lá e eles me mandaram para cá.
O eleitor precisa ter em mãos documento com foto e comprovante de residência recente, em nome dele, dos pais ou do cônjuge. O procedimento inclui registro das digitais, foto, assinatura e a impressão de um documento novo com a inscrição Identificação Biométrica. Para se cadastrar, a pessoa precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Se nas últimas eleições não votou e não justificou, antes da biometria, é preciso pagar uma multa. Se a pessoa não fizer o cadastro biométrico até o dia 23 de março, tem o título cancelado. Aí tem até no máximo dia 9 de maio para fazer um documento novo. Quem tiver o título cancelado não poderá votar nas próximas eleições e terá de pagar multa. Não vai conseguir prestar concurso público, tirar ou renovar passaporte e pedir empréstimo em bancos mantidos pelo governo. O endereço dos cartórios eleitorais está na página de São Paulo do G1. A seguir você vai ver uma cratera que se abriu na principal avenida de Cotia e engoliu a frente deste carro. E olha só o trânsito na Rádio ao Leste agora, nós voltaremos em instantes. Dois casos de racismo em ambiente universitário em menos de uma semana motivaram a abertura de uma investigação na Secretaria Estadual da Justiça. O caso mais recente veio a público ontem. Alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo denunciaram o professor José Guilherme de Almeida por causa do conteúdo de uma postagem em uma rede social. No texto, José Guilherme reclama de pretos e pardos falando muito e comendo de tudo em hotéis 3 estrelas de orla de praia. E descreve a alimentação deles como macabra. Depois da repercussão muito negativa, claro, o professor que dá aulas no curso de Geografia apagou a postagem. Mas o texto já tinha viralizado. No Instituto, os alunos se posicionaram com mensagens exigindo um basta ao racismo e a exoneração de José Guilherme. A direção afastou o professor de forma preventiva e abriu um processo disciplinar. A instituição vai verificar se as ações cometidas foram dentro do horário de trabalho dele, né, e como que isso pode ser analisado dentro daquilo que rege a administração pública, né, para que as medidas cabíveis possam ser tomadas. Na terça-feira da semana passada, a polêmica envolveu 2 alunos da Fundação Getúlio Vargas. João Gilberto Pereira Lima, estudante de administração pública, foi atacado numa legenda de foto por outro aluno da seguinte maneira: achei esse escravo no fumódromo. Quem for o dono, avisa. João registrou um boletim de ocorrência por injúria racial e a faculdade suspendeu o autor da foto por 3 meses. Infelizmente, todo negro e negra acaba tendo que acostumar com isso, mas não deveria. Não deveria. Acho que quando acontece esse tipo de situação, o melhor caminho é a indignação e você ir atrás da denúncia e buscar os seus direitos. Além de fazer o BO, o aluno atacado foi convocado pela Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena da Secretaria de Justiça. O governo do estado abriu um processo administrativo contra o aluno que divulgou a foto com a legenda racista e está encaminhando a denúncia para o Ministério Público. O mais triste de todas essas histórias é que para os integrantes da coordenação não são casos isolados. A gente poderia citar inúmeros casos que acontecem no mercado de trabalho, nos shoppings, nas universidades, enfim, nos comércios, né? A gente precisa fazer realmente uma grande ação, impactante mesmo, para que as pessoas comecem a se conscientizar de que racismo mata, racismo é crime e que a gente não pode tolerar isso em nossa sociedade. A sanção por parte da Secretaria da Justiça é administrativa e pode ser desde uma advertência até o pagamento de multa, que vai de 25 mil a 75 mil reais. Nós não conseguimos falar com o professor que está sendo investigado. E uma motorista teve um susto e um prejuízo enorme hoje na Granja Viana, em Cotia, região metropolitana. Veja onde o carro dela foi parar. A motorista passava na Avenida São Camilo com a Dom Joaquim, ao lado da rodovia Raposo Tavares, quando a frente do carro foi engolida pelo buraco. A motorista não se machucou. Uma equipe da Secretaria de Obras de Cotia disse que o buraco foi provocado pelo rompimento de uma galeria da Sabesp. A companhia mandou uma equipe para resolver o problema. A Sabesp fechou a rede e pediu aos moradores da Granja Viana que economizem água enquanto trabalha no reparo da tubulação.
A Justiça negou o pedido do Ministério Público de afastar o presidente da Federação Paulista de Futebol e 2 comandantes da PM por causa da violência das torcidas. Os promotores alegaram que os 3 foram omissos na segurança dentro e fora dos estádios. A juíza Alessandra Laranjeiras considerou que o pedido de afastamento não preencheu os requisitos legais. Termina o SPTV, boa noite a todos e até amanhã. No texto, José Guilherme reclama de pretos e pardos falando muito e comendo de tudo em hotéis 3 estrelas de orla de praia. E descreve a alimentação deles como macabra. Depois da repercussão muito negativa, claro, o professor que dá aulas no curso de geografia apagou a postagem. Mas o texto já tinha viralizado. No Instituto, os alunos se posicionaram com mensagens exigindo um basta ao racismo e a exoneração de José Guilherme. A direção afastou o professor de forma preventiva e abriu um processo disciplinar. A instituição vai verificar se as ações cometidas foram dentro do horário de trabalho dele, né, e como que isso pode ser analisado dentro daquilo que rege a administração pública, né, para que as medidas cabíveis possam ser tomadas. Na terça-feira da semana passada, a polêmica envolveu 2 alunos da Fundação Getúlio Vargas. João Gilberto Pereira Lima, estudante de administração pública, foi atacado numa legenda de foto por outro aluno da seguinte maneira: achei esse escravo no fumódromo. Quem for o dono, avisa. João registrou um boletim de ocorrência por injúria racial e a faculdade suspendeu o autor da foto por 3 meses. Infelizmente, todo negro e negra acaba tendo que acostumar com isso, mas não deveria. Não deveria. Acho que quando acontece esse tipo de situação, o melhor caminho é a indignação e você ir atrás da denúncia e buscar os seus direitos. Além de fazer o BO, o aluno atacado foi convocado pela Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena da Secretaria de Justiça. O governo do estado abriu um processo administrativo contra o aluno que divulgou a foto com a legenda racista e está encaminhando a denúncia para o Ministério Público. O mais triste de todas essas histórias é que para os integrantes da coordenação não são casos isolados. E a gente poderia citar inúmeros casos que acontecem no mercado de trabalho, nos shoppings, nas universidades, enfim, nos comércios, né? A gente precisa fazer realmente uma grande ação, impactante mesmo, para que as pessoas comecem a se conscientizar de que racismo mata, racismo é crime e que a gente não pode tolerar isso em nossa sociedade. A sanção por parte da Secretaria da Justiça é administrativa e pode ser desde uma advertência até o pagamento de multa, que vai de 25 mil a 75 mil reais. Nós não conseguimos falar com o professor que está sendo investigado. E uma motorista teve um susto e um prejuízo enorme hoje na Granja Viana, em Cotia, região metropolitana. Veja onde o carro dela foi parar. A motorista passava na Avenida São Camilo com a Dom Joaquim, ao lado da rodovia Raposo Tavares, quando a frente do carro foi engolida pelo buraco. A motorista não se machucou. Uma equipe da Secretaria de Obras de Cotia disse que o buraco foi provocado pelo rompimento de uma galeria da Sabesp. E não enfrentar fila é quase impossível. Já tem meia hora eu tô aqui esperando. Fazer o que tem que esperar, né? O ônibus leva eleitores do Poupa Tempo do Internacional Shopping até o posto de atendimento do Jardim Cumbica. Fui até o Poupa Tempo, retirei uma senha lá e eles me mandaram para cá. O eleitor precisa ter em mãos documento com foto e comprovante de residência recente, em nome dele, dos pais ou do cônjuge. O procedimento inclui registro das digitais, foto, assinatura e a impressão de um documento novo com a inscrição Identificação Biométrica. Para se cadastrar, a pessoa precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Se nas últimas eleições não votou e não justificou, antes da biometria, é preciso pagar uma multa. Se a pessoa não fizer o cadastro biométrico até o dia 23 de março, tem o título cancelado. Aí tem até no máximo dia 9 de maio para fazer um documento novo. Quem tiver o título cancelado não poderá votar nas próximas eleições e terá de pagar multa. Não vai conseguir prestar concurso público, tirar ou renovar passaporte e pedir empréstimo em bancos mantidos pelo governo. O endereço dos cartórios eleitorais está na página de São Paulo do G1. A seguir você vai ver uma cratera que se abriu na principal avenida de Cotia e engoliu a frente deste carro.
E olha só o trânsito na Rádio ao Leste agora, nós voltaremos em instantes. Dois casos de racismo em ambiente universitário em menos de uma semana motivaram a abertura de uma investigação na Secretaria Estadual da Justiça. O caso mais recente veio a público ontem. Alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo denunciaram o professor José Guilherme de Almeida por causa do conteúdo de uma postagem em uma rede social. No texto, José Guilherme reclama de pretos e pardos falando muito e comendo de tudo em hotéis 3 estrelas de orla de praia. E descreve a alimentação deles como macabra. Depois da repercussão muito negativa, claro, o professor que dá aulas no curso de Geografia apagou a postagem. Mas o texto já tinha viralizado. No Instituto, os alunos se posicionaram com mensagens exigindo um basta ao racismo e a exoneração de José Guilherme. A direção afastou o professor de forma preventiva e abriu um processo disciplinar. A instituição vai verificar se as ações cometidas foram dentro do horário de trabalho dele, né, e como que isso pode ser analisado dentro daquilo que rege a administração pública, né, para que as medidas cabíveis possam ser tomadas. Na terça-feira da semana passada, a polêmica envolveu 2 alunos da Fundação Getúlio Vargas. João Gilberto Pereira Lima, estudante de administração pública, foi atacado numa legenda de foto por outro aluno da seguinte maneira. Gravadas por volta das 9 da manhã, quando o telespectador Geraldo Ramos Júnior ia para o trabalho. Nelas aparece um funcionário da empresa Inova, contratada pela Prefeitura de São Paulo para fazer a limpeza pública. Com uma mangueira de alta pressão, ele joga água no morador de rua que estava dormindo na Alameda Cleveland. Mesmo o morador se mexendo, o funcionário continua jogando água e só interrompe quando 2 assistentes sociais da prefeitura pedem para parar. Uma delas parece gravar o flagrante com o celular. Agora à tarde, no mesmo local, encontramos o caminhão de limpeza da prefeitura. Não havia sinal do morador de rua, apenas a Guarda Civil Metropolitana. Eu conversei com alguns assistentes sociais que não quiseram gravar entrevista, mas eles disseram que normalmente a Guarda Civil Metropolitana retira os moradores de rua antes do serviço de limpeza. Outro ponto que chamou a atenção deles foi o fato de não haver a GCM no local. Aqui é comum ter uma viatura como esta, que está agora. A prefeitura disse que exigiu da Inova a demissão do funcionário que jogou água no morador de rua e que multou a empresa em R$ 1.650. Mas a multa, pelo valor, pouco importa. Importa o que é inadmissível é a atitude do funcionário da empresa com esse morador em situação de rua que está ali debilitado, precisando de ajuda, ou já está direcionado para a pessoa, ou seja, uma situação inadmissível, como eu disse, e que a Prefeitura de São Paulo e o Prefeito João Dória não toleram e não permitimos qualquer tipo de atitude como essa. Segundo o secretário, a GCM informou que não estava acompanhando a limpeza, mas que estava na Cracolândia. A empresa Inova diz que o colaborador tomou uma decisão equivocada ao lavar a sujeira que estava ao lado do morador de rua, mas não teve intenção de atingi-lo. O funcionário vai ser demitido. A capital amanheceu hoje limpando os estragos provocados pela chuva de ontem. Nesta segunda-feira, em apenas 3 horas, choveu 18% do esperado para todo o mês de março e uma das consequências foi a queda de árvores. 85 árvores caíram do meio-dia de ontem até as 9 horas da manhã de hoje. É o registro do Corpo de Bombeiros aqui na capital. Hoje fez muito calor de novo. Registro do Corpo de Bombeiros da região metropolitana. A Eliana já está conosco aqui no estúdio. Tudo bem, Eli? Tudo bem, Tramontina. Boa noite para você. Boa noite para vocês também. Pois é, tivemos muita árvore caindo. Hoje não tivemos temporais, né? Ainda não. Mais calor. Exatamente, muito calor. A gente teve uma chuva mais forte por enquanto, só em alguns pontos do norte da Grande São Paulo, nada comparado com ontem, né? Agora, as imagens de satélite mostram pra gente nuvens carregadas no interior rondando a Grande São Paulo. Então, nada impede que nas próximas horas a gente possa ter aí a chuva engrossando em um ponto ou outro. Em relação às temperaturas, a máxima foi de